Bora simbora, turma, bem rapidinho, que hoje é sexta-feira, 15 de março, sexta-feira à noite. Prometi que ia entrar aqui ao vivo para comentar com vocês rapidamente sobre o processo eleitoral da Rússia. Ontem eu falei bastante sobre isso no grupo, mas não custa nada trazer para vocês também aqui que acompanham pelo Instagram e também pelo YouTube. Pelo horário, talvez poucas pessoas consigam acompanhar ao vivo, mas acredito que depois esse vídeo ele não vá envelhecer, não por agora, e vocês podem, de fato, depois fazer as consultas e entender o processo. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que as eleições para presidente da Rússia começaram hoje e elas vão até domingo. Já tem palco montado, já há uma expectativa de vitória por parte do presidente Vladimir Putin. Na última eleição, Putin chegou a alcançar 56 milhões de votos. E os aliados dele querem que agora ele bata um patamar de 60 milhões de votos. Então, a grande questão é que a vitória já é certa. Mas o que eles querem agora é uma vitória, sim, para torar, para passar uma ideia de maior, digamos assim, legitimidade. Então, esse número de 60 milhões eu não estou criando, esse número foi, de fato, noticiado por alguns aliados pela imprensa estatal russa, que, em verdade, é um país que já não tem mais uma imprensa livre, para além de aplicativos como o Telegram. Eles usam bastante, inclusive eu faço parte aqui de alguns grupos, alguns canais e afins. Vladimir Putin, em verdade, ele governa a Rússia desde 2000, nós estamos em 2024, ganhando a eleição agora, ele vai até 2030 e ele ainda poderá se candidatar novamente. Na verdade, ele conseguiu mudar a Constituição para ser muito justo com o apoio do parlamento, o parlamento que é 100% praticamente ligado ao presidente, um judiciário também que é praticamente todo ligado ao Vladimir Putin. Então, em mais de 20 anos no poder, ele conseguiu exterminar qualquer tipo de oposição e, de fato, se o governo dele se confirmar até 2030, ele vai superar o tempo que o Joseph Stalin passou no poder. É bom lembrar, gente, que a União Soviética ela teve alguns líderes que a gente considera os líderes supremos soviéticos. O Lenin, que fundou a União Soviética e veio a falecer rapidamente. Lenin criou a União Soviética em 1922, faleceu em 1924. Depois de Lenin, o Joseph Stalin, que disputou o poder, disputou a indicação com Trotsky. A gente bem sabe que Stalin conseguiu uma articulação interna dentro do partido melhor, mais eficiente, e depois perseguiu toda e qualquer oposição. Inclusive, esse expurgo atingiu o próprio Trotsky. Depois de Stalin, você vai ter o Nikita Khrushchev, depois você vai ter o icônico Leonid Brezhnev, tem Andropov, Chernenko e finalmente Gorbachev. Gorbachev foi o responsável pelo fim, pela extinção, na verdade, responsável pelo fim não, a própria União Soviética entrou em estado de decomposição, mas foi quem apagou a luz, desligou o ar-condicionado e fechou a porta da extinta União Soviética. Quando a União Soviética acabou, a Rússia experimentou como primeiro presidente o Boris Yeltsin. Boris Yeltsin ele fez uma série de reformas econômicas e estruturais, aproximou a Rússia do Ocidente, fez uma grande abertura econômica e pós Boris Yeltsin você tem de fato a chegada de Vladimir Putin. Só para vocês entenderem então que essa história de eleições para presidente da Rússia, na Rússia é algo recente. Essa é a nona eleição. A nona eleição. E se você parar para analisar, além de Boris Yeltsin, quem foi que sempre venceu as eleições depois de Boris Yeltsin? Vladimir Putin. Inclusive, Vladimir Putin, numa jogada muito inteligente demais, ele não podia ser candidato mais a presidente e ele pensou, eu vou ser primeiro-ministro e vou colocar na presidência um aliado. Eu vou dizer que é um aliado de longa data, um aliado de infância, o Dmitry Medvedev, que é o aliado de Vladimir Putin e é cotado para ser um dos seus sucessores, apesar de Vladimir Putin não falar abertamente sobre isso. Então, Boris Yeltsin veio, depois Vladimir Putin, depois o Dmitry Medvedev nessa jogada, e aí o Vladimir Putin voltou e disse, olha, eu não quero mais sair, eu vou alterar a Constituição e eu vou me perpetuar no poder. É muito interessante essa eleição da Rússia. Vladimir Putin já votou online. É uma eleição que acontece em mais de 10
fusos em mais de 10 horas distintas. No auge do auge da antiga União Soviética, os soviéticos tinham praticamente metade dos fusos do mundo. Então, você tem a Rússia gigante, com uma grande extensão leste-oeste longitudinal, latitudinal também, por que não? É um país de dimensões continentais, então, de fato, o Kremlin vai entregar possivelmente mais 6 anos para o Vladimir Putin e essa votação segue acontecendo. Habilidade demais. Essa eleição é importante, como eu disse para vocês, porque ela vai moldar o futuro da nova governança geopolítica global. Vladimir Putin vencendo, nós temos vias de uma guerra com a OTAN, você tem o posicionamento dos Estados Unidos, o próprio Donald Trump disse que se ganhar nos Estados Unidos em novembro, ele vai cessar a ajuda à Ucrânia, você tem a França com Emmanuel Macron, que fala demais e faz de menos. Atenção, falei disso ontem, Macron ele fala demais, mas na prática ele não entrega, ele não tem um apoio interno doméstico significativo, mas dizendo que vai enviar suas tropas para a Ucrânia e fazer acontecer. Não tem oposição, o Alexei Navalny, que era o único opositor competitivo, sofreu uma tentativa de assassinato há alguns anos, voltou para a Rússia, foi preso, estava numa prisão no Ártico e apareceu morto poucas semanas antes da eleição. A esposa dele, a família dele, acredita sim e defende a tese que ele teria sido envenenado, como tantos outros. E aí não tem nenhum adversário sério. Então o advogado tem um adversário de 75 anos do Partido Comunista, que já perdeu feio para Vladimir Putin. Tem outro do Partido Liberal Democrata, que é um grupo nacionalista leal a Putin. Ele é um cara que é a favor da guerra contra a Ucrânia. E você tem também, eu estava olhando aqui, eu estava estudando sobre cada um para entender se tem alguma coisa diferente. Você tem um terceiro candidato que também não tem lá grande representatividade. Então não vai ter, a população já teve gente presa hoje, mas veja também, jogaram um coquetel molotov numa urna. Então em qualquer país do mundo, possivelmente a pessoa seria, em tese, presa. Jogaram tinta, protestaram. Mas só o fato de protestarem em grupo, isso já é o suficiente para que a prisão seja decretada, tá? Decretada demais. Um dos candidatos, inclusive, o Leonil, de 56 anos, ele é considerado um nacionalista linha dura. Ele disse que se ganhar a eleição, ele vai mandar matar todos os ucranianos que estão presos, os prisioneiros de guerra. Eu vou mandar matar todo mundo. O outro, de 40 anos, do Partido do Novo Povo, Vladislav, ele é um político discreto, ele apoia a guerra. Ele foi coautor de uma lei que proibia as pessoas trans de mudarem de gênero em documentos ou de receberem cuidados médicos e afins em hospitais públicos. Então cada um tem uma pauta, tem um pequeno eleitorado, mas Vladimir Putin aí, eu não tenho dúvida que ele vai levar essa eleição e aí nós teremos mais 6 anos. Imaginem vocês, um mundo na máxima histórica de gastos militares, Vladimir Putin com mais 6 anos no poder, podendo pegar mais 6 depois. Ele iria superar Catarina Grande, ou seja, o cara ia governar mais do que um czar, tá? Mas assim, seria um governo longevo para torar. Ele poderia aí chegar até 2036 e se mudar a Constituição só sairia quando morresse, ok? Tranquilo? A Rússia realizou eleições reais durante cerca de uma década após o colapso da União Soviética em 91. Desde então, como eu disse para vocês, o Kremlin tem confiado em várias alavancas sociais, geográficas e técnicas para garantir que o seu candidato receba a maioria esmagadora. O candidato é o Vladimir Putin. Putin pode permanecer presidente pelo resto da vida? Pode. Se ele mudar a Constituição, ele vai ficando como ele já fez. Foi uma pergunta que eu já recebi. E é isso, pessoal. Tá? É isso sobre o processo eleitoral da Rússia. Nenhuma grande novidade, não esperem nada muito significativo e ele criou essa questão, esse sistema para conseguir permanecer no poder. Durante seus quase 25 anos do poder, o governante russo foi afastando cada vez mais o seu país da comunidade ocidental e agora com 6 anos, com certeza vai ter muita coisa pela frente para fazer, levando em conta suas prioridades, suas ideologias. Recebeu hoje um grande abraço público do Bashar al-Assad, ditador presidente da Síria, Hugo Chávez da Venezuela, que vai ter eleições agora também
eleições que de cartas marcadas, já falei sobre isso também anteriormente, e é isso, pessoal, beleza? Só para que vocês possam entender. Hoje a Ucrânia avançou sobre a Rússia, atacou com drones bases militares, uma refinaria, um local de produção de energia por lá, e o Vladimir Putin disse que a Ucrânia tem tentado entrar na Rússia com 2.500 soldados. Na verdade, a Ucrânia não tem tentado entrar na Rússia. A Ucrânia tem tentado recuperar um território que diz que é dela, a região do Donbass, Donetsk e companhia, e que a Rússia anexou à força. Beleza? Tranquilo? Beleza? Medvedev ameaçou a Letônia hoje. Fábio, o seguinte, Dmitry Medvedev, que é amigo de longa data de Vladimir Putin e já trocou com ele, já alternou de poder, ora primeiro-ministro, ora presidente, foi ele que disse que nunca enquadre uma potência nuclear contra a parede. Nunca dê a entender que uma potência nuclear está perdendo uma guerra, porque isso é muito perigoso. São poucas palavras e muita prática, então a gente não pode encurralar uma potência nuclear, ainda mais a maior potência do mundo, que seria a Rússia. Isso foi dito pelo Dmitry Medvedev. Ele tem ameaçado muito ali os Bálticos, aquela região, não só também os Bálticos, a Finlândia, a Suécia, o norte e companhia. Beleza, pessoal? Tranquilo? E sobre a França, reações internacionais, até agora não, Duarte. As reações que aconteceram, eu já falei ontem, o Vladimir Putin não deu nenhuma declaração hoje forte sobre a França. Domingo podem esperar, domingo ou segunda-feira, Vladimir Putin vai convocar o discurso da vitória. Se preparem para escutar o discurso da vitória de Vladimir Putin, o que ele vai dizer. Vai vir aí uma bomba nuclear em forma de discurso de palavras. Com certeza ele vai dar uma enquadrada na máxima na OTAN, vai se sentir forte, e se ele bater mais de 60 milhões, se preparem para o que teremos pela frente dentro desse contexto de uma atmosfera bem diferente, uma atmosfera, digamos assim, hostil. Beleza, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Sem dúvida, João, a ideia dele, ele já externou, fortalecer a Rússia num padrão territorial como no período da extinta URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tranquilo? Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês. Um final de semana extraordinário. Mais uma vez, quem ainda não faz parte do grupo, o link está na bio. Entra, experimenta, porque vale a pena por demais. Eu espero ter sido didático. Eu espero ter sido útil, que vocês entendam bem direitinho. E é isso. Obrigado. Obrigado, obrigado. Valeu. Simbora que amanhã tem corridinha às 5 da manhã. Depois tem o jogão Esporte Clube do Recife, o maior e melhor do Nordeste. Quem discorda, respira um pouquinho e faça uma reflexão. Valeu? Bora simbora, pessoal. Valeu. Bora lá. Bahia. Que massa, tá bem também, né? É isso. Fui. Vamos embora. Valeu.